O programa Saber Direito desta semana é com a professora Mariana Maranhão. O curso é sobre direito previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou a professora Mariana Maranhão. Estou nessa semana tratando com vocês sobre as aposentadorias do RGPS. E nesta aula hoje vamos abordar as aposentadorias por invalidez e a aposentadoria especial no regime geral de previdência social. Na aula anterior, nós abordamos do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que está disposto no artigo 201 da Constituição Federal. E também tratamos dos 10 benefícios previdenciários como um todo, do artigo 18 da Lei 8.213. E quais são esses benefícios previdenciários? Para nós relembrarmos. Lembrando que dos 10 benefícios previdenciários, 8 são para o segurado e 2 para os dependentes. Então, são 4 as modalidades de aposentadoria: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Então, temos 4 espécies de aposentadoria. 2 auxílios, o auxílio doença e o auxílio acidente. E 2 salários, o salário família e o salário maternidade. Então, temos os 8 benefícios previdenciários, que são para o segurado. E mais 2 benefícios que são para os dependentes. Os dependentes que são pensão por morte e auxílio reclusão. Então, temos aqui os 10 benefícios previdenciários do nosso artigo 18 da Lei 8.213 de 91. Então, lembrando que os benefícios previdenciários faz parte do gênero prestações previdenciárias. Então, as prestações são divididas em benefícios e serviços. No geral, todos os benefícios previdenciários, ele tem um risco social envolvido. Então, como eu já disse na primeira aula, essa ideia de risco, ela está diretamente vinculada com o direito securitário privado. Por quê? O risco social é aquele evento que, no momento de sua previsão, ele seja futuro e incerto. Podemos até ser incerto apenas quanto vai acontecer, porque, como dizemos, a única certeza que nós temos na vida é o quê? Da morte. Então, a morte é um risco social a ser protegido pelo Regime Geral de Previdência Social. Tanto é que existe a pensão por morte para os dependentes do Regime Geral de Previdência Social. Então, o risco social trata-se de uma situação de necessidade que vai impossibilitar a pessoa do seu sustento ou o sustento dos familiares e dependentes. Então, a preocupação do Regime Geral de Previdência Social é quanto a cuidar dos infortúnios da vida. Por isso que nós temos os 10 benefícios previdenciários que são de extrema importância. Nesse momento, também merece destacarmos a previsão constitucional do artigo 201 e seus incisos. Vamos ler aqui na Constituição Federal o artigo 201, que nós já tratamos como o artigo do Regime Geral de Previdência Social. Então, temos aqui, artigo 201. A Previdência Social será organizada sob forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei. A. Inciso 1. Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, aqui nós temos os nossos benefícios previdenciários relacionados. Então, fala em cobertura dos eventos de doença. Quais são os benefícios previdenciários que são relacionados com a doença? Nós temos 2. O auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, que também está relacionado com uma doença. Que vai falar doença e invalidez. Morte. Qual o benefício previdenciário, como nós já dissemos? A pensão por morte. Idade avançada. A aposentadoria por idade. O inciso 2. Uma proteção à maternidade, especialmente à gestante. O que é importante nós tratarmos? O inciso 2, então, ele trata
do salário maternidade. O benefício previdenciário, gente, é o salário maternidade. Nós temos que diferenciar da terminologia muito utilizada no direito do trabalho da licença maternidade. Por quê? A licença é o momento que eu fico afastada do meu trabalho sendo remunerada. Por isso que ele é até um momento de interrupção do contrato de trabalho. Mas o benefício previdenciário em si é o salário maternidade e não a licença propriamente dito. Inciso 3 do artigo 201, ele vai falar da proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Inciso 4, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Como eu já tratei na aula passada, eu destaquei que o auxílio reclusão ele é um benefício para pessoas de baixa renda. Então, o salário família também não é para qualquer pessoa, não é para qualquer segurado, apenas aquele segurado de baixa renda. E lembrando que esse critério de baixa renda, ele sai anualmente, até você consegue ver no próprio site da Previdência Social, esse critério de baixa renda. O que é atualmente, quem são os que têm direito a receber o salário família e o auxílio reclusão. O inciso 5 do artigo 201 da Constituição. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Então, temos aqui outra modalidade de benefício previdenciário, que é a pensão por morte. Uma situação que é interessante a gente tratar, que o parágrafo 2º fala: nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, se for um benefício previdenciário que tenha o intuito de substituir a renda que aquele segurado recebia, pode até ser o caso de que um segurado recebia menos que um salário mínimo. Não vai poder receber de um benefício previdenciário menos que o salário mínimo. Professora, como assim essa situação de o segurado receber menos que um salário mínimo? Temos aqui uma seguinte situação. Pessoa que trabalha como horista. Em algumas empresas nós sabemos que a pessoa não tem uma carga horária das 8 horas diárias, mas 4 horas. E na nossa Constituição, bem como na nossa CLT, é permitida essa contratação. Então, tem algumas situações muito comuns a nível de lanchonetes, dessas multinacionais, porque eles trabalham 4 horas, mas eles ganham um salário mínimo? Não, se ele trabalha só 4 horas, algumas vezes eles ganham, sei lá, R$500. E ele vai contribuir para a Previdência, talvez seja o único emprego que ele tenha, sobre aqueles 500. E caso ele venha a adoecer, qual que vai ser o benefício previdenciário que o INSS vai ter que pagar para ele? Vai ter que ser de um salário mínimo. Então, sempre que for um benefício previdenciário para substituir uma renda que o segurado tinha, tem que ser de um valor de um salário mínimo. As únicas exceções que nós temos de benefícios previdenciários inferiores a um salário mínimo é o salário família e o auxílio acidente. Então, são as duas possibilidades que nós temos de benefícios previdenciários inferiores. Mas eles não têm característica de substituir a renda, e sim de complementar. Por quê? O salário família é um valor pago por filho menor de 14 anos e o auxílio acidente é um benefício previdenciário, o único benefício previdenciário com caráter indenizatório, que ele vai ser 50% do salário de benefício que aquela pessoa recebia. Então, se ele sofreu alguma lesão, algum acidente, não precisa estar vinculado com o acidente do trabalho, e aquela lesão lhe trouxe uma sequela definitiva, então ele vai ter direito a esse 50% que é o auxílio acidente. Então, a observação que nós temos aqui, quanto ao parágrafo 2º do artigo 201, é isso. Então, nenhum benefício que substitua o salário de contribuição pode ter valor inferior ao salário mínimo. Uma outra situação que a gente tem que observar, que a gente tratou na aula passada, quanto à diferença de segurado obrigatório e segurado facultativo. O parágrafo 5º do artigo 201 fala que é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Então, vamos colocar o que dispõe esse artigo 201, parágrafo 5º. Se a pessoa é um servidor público, já está vinculada ao regime próprio,
Ele pode contribuir como facultativo para o regime geral? Não. A única forma dessa pessoa poder contribuir com o regime geral será se ele também tiver um trabalho vinculado ao regime geral. E isso é muito comum, principalmente quando nós estamos tratando dos magistrados, que eles são magistrados e eles também são professores. Então, no momento que ele é um professor de uma faculdade particular, ele vai poder ter o vínculo ao regime geral, mas ele não é um vínculo de caráter facultativo, e sim obrigatório, porque ele é um empregado de uma instituição particular de ensino superior. Então, temos aqui uma observação que é muito importante a gente tratar, que só pode se vincular ao regime geral de previdência social na modalidade de facultativo se eu não sou antes vinculado ao regime próprio, que é o que está disposto lá no artigo 40. Uma outra questão que eu gostaria que a gente tratasse é com relação para a contagem recíproca, que a gente tratou na aula passada quanto ao regime próprio, regime geral e regime complementar. O parágrafo 9º do artigo 201, ele dispõe o seguinte: para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, em hipótese que os diversos regimes de previdência se compensarão financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. O que significa essa compensação financeira do artigo 201, parágrafo 9º da nossa Constituição Federal? Essa compensação financeira vai acontecer na seguinte modalidade: quando eu era vinculada ao regime geral, sou advogada, sou professora e resolvo prestar um concurso público, vou virar servidora pública. Nesse momento que eu saio da minha carreira privada e vou para a carreira pública, o tempo que eu contribuí para trás agora do regime geral se perdeu? Não! Eu vou poder levar todo esse tempo do regime geral para o nosso regime, para o regime próprio, seja ele de esfera federal, seja ele de esfera estadual ou municipal. Então, isso é a famosa compensação previdenciária que nós temos entre os regimes, e ela é disposta no artigo 201, parágrafo 9º. Então, temos aqui uma outra curiosidade, antes de nós começarmos a tratar sobre as aposentadorias propriamente dito. Então, é importante a gente falar quanto a isso. Então, para a gente só relembrar, nós temos 10 benefícios no regime geral que são pagos aos beneficiários, sendo que 8 são aos segurados e 2 são para os dependentes. Relembrando as 4 aposentadorias: aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial. Nós temos 2 salários, que é o salário família e o salário maternidade, e 2 auxílios, o auxílio doença e o auxílio acidente. E os 2 benefícios que são pagos aos dependentes são a pensão por morte e o auxílio reclusão. Então, na aula de hoje, nós temos o objetivo de abordar as 2 primeiras aposentadorias, que seria a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. Bem, até o momento, nós tratamos, então, dos benefícios previdenciários. Lembrando que o regime geral ele é regulado pelo artigo 201 da nossa Constituição Federal de 88. E eu li alguns parágrafos que são de extrema importância para o nosso estudo quanto a os benefícios como um todo. Então, para relembrarmos a aula passada, que talvez muitos não assistiram, e se não assistiu é bom a gente estar vendo, o que é interessante a gente tratar? Que eu diferenciei quanto aos regimes previdenciários, que nós temos 3, que é o regime próprio, regime geral e regime complementar. E eu tratei na aula de hoje da modalidade da compensação financeira, que está disposta aqui no artigo 201, parágrafo 9º, que é uma compensação que existe entre os regimes previdenciários próprio e o regime geral. Lembrando que o regime próprio ele pode ser tanto da esfera federal, que é um regime único, o regime estadual e o regime municipal. Os regimes municipais, nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. Estima-se que quase metade dos municípios têm seus próprios regimes. Mas, como eu já disse na aula passada, caso o município não tenha um regime próprio, como que funcionará?
ele tem que contribuir para o regime geral. A nível dos estados e da União, nós temos todos os estados e a União tem seu próprio regime próprio que está disposto no artigo 40. A questão que a gente tem que tratar, então, nós temos esses 3 regimes. As nossas aulas vão se tratar somente quanto ao regime geral de previdência social. Uma questão que nós tratamos na aula passada foi a diferença dos segurados para dependentes e nós tratamos também quanto aos benefícios previdenciários. Então, neste momento, para entrarmos no assunto das aposentadorias, que nós já sabemos que são de 4 modalidades, nós temos a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. Então, temos aqui nossas 4 espécies de aposentadoria. Mas no momento que se fala em aposentadoria, o que nós pensamos? Qual é o risco social de cada uma delas? Na hora que a gente fala aposentadoria por invalidez, eu estou deduzindo que a pessoa está incapacitada ao trabalho, então teve que se aposentar. A aposentadoria por idade, ele já está com uma idade avançada, como no artigo 201 diz, isso é um risco social a ser protegido. A aposentadoria por tempo de contribuição, já trabalhou muito tempo, e é o que nós vamos estudar mais para frente. Existe risco social na aposentadoria por tempo de contribuição? E a outra questão, a aposentadoria especial. A aposentadoria especial tem a ver com segurado especial? Não, gente, nada a ver. Segurado especial são os rurais. E a aposentadoria especial são para aqueles que trabalham expostos a agentes nocivos à saúde. Por isso que a aposentadoria deles é especial, porque é menor o tempo de contribuição. E nós vamos tratar daqui a pouco sobre cada uma delas. Então é importante nesse momento nós primeiro compreender o que é a aposentadoria. E nesse momento nós temos uma pergunta. Olá, professora. Eu sou o Eric Rabelo e eu gostaria de saber o que significa aposentadoria. Essa pergunta do aluno Eric, ela é muito interessante. O que significa aposentadoria? Vocês já pensaram na origem da palavra, na etimologia dessa palavra? Aposentadoria. É uma curiosidade que no português é uma língua que é quase a única que tem um termo próprio para essa situação. Aposentadoria, pela etimologia da palavra, significa retirar-se para os seus aposentos. Então, significa que a pessoa vai se afastar do trabalho, porque ele vai retirar-se para os seus aposentos. Eu brinco que é o momento de você colocar o pijama e ficar feliz dentro de casa, que é onde vai começar a sua terceira idade. Mas, atualmente, nós não temos visto muito isso. Então, algumas situações têm que ser analisadas justamente até pelo próprio termo, a aposentadoria. O que é a aposentadoria? Neste momento, então, vamos entrar, propriamente dito, no nosso tema das aulas. Então, a língua portuguesa, ela parece ser a única no mundo que tem um termo próprio para esse benefício previdenciário, que significa o afastamento da atividade remunerada, ao que tudo indica permanecer nos aposentos, ficar em casa. Assim, vai tratar de um benefício de pagamento continuado, podendo inclusive ser considerado o mais importante dos benefícios previdenciários. Então, as aposentadorias, que são de 4 modalidades, como nós vimos, são os benefícios de maior importância para o regime geral de previdência social. Depois de estudar, então, o que é a aposentadoria enquanto termo, vamos estudar a sua espécie, as espécies de aposentadoria, iniciando pela aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela está prevista no artigo 201, como nós vimos, que vai ter a cobertura dos eventos de doença e invalidez, morte e idade avançada. Então, o artigo 201, inciso 1, fala desse risco social invalidez. Mas a legislação dos benefícios previdenciários, que eu já tratei para vocês, que a legislação dos benefícios é a Lei 8.213 de 91, ela trata nos artigos 42 a 47 sobre a aposentadoria por invalidez. E no artigo 42 dispõe o seguinte:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa situação. Então, o que é a aposentadoria por invalidez? Nós temos a aposentadoria por invalidez. No próprio artigo 42 caput, ele vai colocar, quando for o caso, a carência exigida. Então, neste momento, eu tenho que pensar, existe carência para aposentadoria por invalidez? E o que é carência? Carência é um tempo mínimo antes que você deve contribuir anteriormente, para você, enquanto segurado, ter direito a todos os outros benefícios previdenciários. E o que é curioso? A carência da aposentadoria por invalidez, no artigo 24 da Lei 8.213, fala quanto ao período de carência, dá um conceito. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, é uma quantidade mínima que a pessoa tem que contribuir anteriormente. Já o artigo 25 dispõe: a concessão das prestações pecuniárias do RGPS depende dos seguintes períodos de carência. Inciso 1. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 12 contribuições mensais. Professora, então, se acontecer alguma situação, para eu ter direito à aposentadoria por invalidez, eu tenho que ter contribuído antes 12 prestações, 12 contribuições? Sim. Nós temos aí uma necessidade de uma carência mínima para ter direito a essa aposentadoria por invalidez. Mas o que é curioso nós tratarmos? Isso é o que está disposto no artigo 25. Já o artigo 26 vai colocar: independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 2, auxílio, doença e aposentadoria nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho. Professora, você acabou de ler o artigo 25, inciso 1, diz que temos uma carência para aposentadoria por invalidez de 12 contribuições mensais. Mas o artigo 26 coloca que independe de carência a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença em algumas situações. Quais seriam essas situações? Nos casos de acidente. Porque ou algumas doenças listadas em rol próprio, que vai estar elencado quais seriam essas doenças. Mas o que é importante a gente tratar? Acidente. Por quê, gente? Porque o acidente, a gente sabe quando vai acontecer, pelo próprio nome diz, fala, foi um acidente. O que o acidente, então? O acidente, ele vai dar uma garantia ao segurado, desde que ele seja segurado previamente. Começou a trabalhar, isso aí acontece muito, infelizmente, a gente sabe que a nível de transporte, moto é um perigo. Então, a pessoa que é um motoqueiro, começou a trabalhar, primeiro emprego como motoqueiro, a nível de entregas, os entregadores. Começou a trabalhar hoje, Deus que nos livre, 3 dias depois que está trabalhando, sofre um acidente. O que vai acontecer nessa situação? Ele não vai ter direito ao auxílio-doença? Não vai ter direito à aposentadoria por invalidez se as sequelas daquela pessoa foi a nível permanente? Vai. Por quê? No próprio artigo 26 fala que independe de carência, ou seja, eu não preciso ter contribuído ainda para a Previdência. Está vendo a importância de você se filiar ao regime geral de Previdência Social? Porque se eu já era filiado, se eu já era segurado, caso ocorra um acidente, eu vou ter direito à aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença, mesmo sem ter antes contribuído. Basta eu ser já segurado do regime geral de Previdência Social. Então, temos aqui o primeiro ponto que tratou lá no artigo 42, quanto à aposentadoria por invalidez. Ele vai falar que a aposentadoria, uma vez cumprida, quando for o caso a carência, vai dar direito ao segurado em que situação? Toda a aposentadoria por invalidez é precedida de um auxílio-doença? Geralmente. Por quê? Nós sabemos que o auxílio-doença é o primeiro passo, é o benefício imediato. E uma curiosidade que nós temos quanto ao auxílio-doença. Os 15 primeiros dias são de responsabilidade da empresa. Então, se for um acidente leve, que você quebrou uma perna, em 10 dias você consegue voltar ao trabalho. Ou então foi apenas uma luxação. Você
nesses 10 primeiros dias, se você é empregado, a responsabilidade pelo pagamento é da empresa. E, posteriormente, após o 15º dia, é de responsabilidade do INSS. Então, já o regime geral que vai arcar. Então, geralmente, toda aposentadoria por invalidez, ela é precedida de um auxílio-doença. Mas isso não é indispensável. Tanto é que no artigo 42, ela vai falar, estando ou não em gozo de auxílio-doença. Se for uma situação de catástrofe, que a pessoa já ficou inválida de forma permanente, já ficou de cama, em coma, sem chances de reabilitação, muitas vezes já vai sair direto da vida ativa para uma aposentadoria por invalidez. Mas isso é uma exceção. Geralmente, toda aposentadoria por invalidez ela é precedida de um auxílio-doença. E o que é curioso? A aposentadoria por invalidez tem que passar pela perícia médica obrigatória do INSS. Eu sei que nesse ponto nós temos muitos problemas, que algumas vezes a gente escuta as pessoas reclamarem, professor, eu chego lá, ele mal olha para minha cara e já me indeferiu o benefício, falou que eu estou apto. Eu estou com problema no pé, ele tira minha pressão e vê que eu estou apto. Infelizmente, nem sempre a nossa estrutura, a nossa autarquia federal e INSS funciona como deveria, mas qualquer benefício previdenciário que esteja relacionado com a doença, seja o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, tem que ter uma perícia médica obrigatória anterior. Então, nós temos aqui um ponto que é obrigatória a perícia. Professora, saiu minha aposentadoria por invalidez, nunca mais eu tenho que voltar no INSS? Não. A perícia médica, mesmo no caso das aposentadorias, ela tem que ser periódica. Geralmente ocorre de 2 em 2 anos, nos casos de aposentadoria por invalidez. Nos casos de auxílio-doença, dependendo da doença, pode acontecer até todos os meses, mas em algumas outras situações, de 6 em 6 meses, de doenças mais graves. Então, nós temos aqui a figura da perícia médica como obrigatória. Então, a aposentadoria por invalidez, a pessoa tem que demonstrar que continua doente. Por quê? No finalzinho do artigo 42, ele vai falar, a pessoa tem que estar insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e vai ser paga enquanto permanecer nessa condição. Então, nós temos aqui uma aposentadoria por invalidez que ela pode ser temporária. Caso a pessoa se reabilite, caso retorne à atividade, ela terá suspenso esse benefício. Então, temos aqui a questão da perícia médica. Uma outra questão que é importante a gente lembrar, que nós já tratamos, então, da carência, que é 12 meses, mas nos casos de acidente não é necessário. Qual que é a renda mensal que a pessoa receberá no caso de uma aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 29, inciso 2 da Lei 8.213, dispõe o seguinte: o salário de benefício consiste na média aritmética simples dos valores dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período contributivo. Temos aqui, nesse momento, que tratar de um conceito muito importante quanto a essa questão do salário de benefício. Como é feito o cálculo do benefício da aposentadoria por invalidez? Salário de benefício, ele é baseado nas 80 maiores contribuições, 80% maiores das contribuições de um período contributivo. Que período será esse? Se a pessoa é vinculada ao RGPS desde do início da década de 90. Em 91, logo quando saiu a lei, ele se vinculou ao RGPS. Então, ele já contribui para o regime geral de previdência social há mais de 20 anos, há 22 anos. Então, nós temos a seguinte situação. Professor, acontece dele ficar inválido por agora. Como que vai ser o cálculo do salário de benefício dele? Vai pegar o 80% das maiores contribuições do período contributivo. Desde 91, não. A Lei 9.876 de 99, que é uma lei um tanto quanto questionada, porque ela que vai tratar do fator previdenciário, ela trata que o período contributivo agora vai de julho de 94 para cá. Por que julho de 94, professora? Por que eles colocaram esse divisor? Por causa do
Plano Real. Foi quando começou a vigorar no Brasil a moeda real. Então, para não ter que ter mudança de moeda, porque se a gente colocasse 91 para 94, já tinha passado acho que 2 ou 3 moedas. Então, para não ter essa mudança de moeda, estipulou-se que julho de 94 em diante será o período contributivo. Então, para essa aposentadoria por invalidez, como que será esse cálculo? Vai ser baseado pega-se todo o período contributivo, pega 80% das maiores contribuições nesse sentido e ele vai tirar, então, o salário de benefício dessa aposentadoria por invalidez. Esse cálculo ele é um tanto quanto complexo, mas hoje já tem muitos programas, até de computador, até no próprio site da Previdência Social, você consegue ter uma ideia do que seria seu salário de benefício. Uma observação que a gente tem é que a aposentadoria por invalidez é 100% desse salário de benefício. Já no auxílio-doença, era quanto? Era 91%, porque na lei dispõe que o auxílio-doença receberá 91%. Então, muitas vezes as pessoas querem aposentar por invalidez porque, querendo ou não, ela vai ter um incremento de 9% na sua renda, porque ao invés dos 91% do salário de benefício, que é o que é pago no auxílio-doença, ela vai receber 100% na aposentadoria por invalidez. Então, temos aqui a renda mensal da aposentadoria por invalidez. E é interessante a gente tratar, o artigo 28 e o 29, ele trata muitas curiosidades quanto a esse salário de benefício. O que o artigo 28 diz? O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidentes de trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Então, nós temos aqui que o salário de benefício... E uma outra observação, atualmente, eu posso contribuir até quanto? Eu recebo R$10.000. Professora, enquanto advogada e, vamos dizer, contribuinte individual, eu posso contribuir até quanto? E os empregados também. Eles podem contribuir a partir de um salário mínimo até o teto do RGPS. Esse teto, atualmente, é de R$4.000, R$159. R$4.159. Então, esse é o teto do RGPS. Então, temos aqui o limite máximo de contribuição. Então, muitas vezes, por isso você vai escutar pessoas reclamando de que minha aposentadoria ela é menor do que eu ganhava na vida ativa. Se você tinha um salário muito alto na vida ativa, você, com certeza, na hora de se aposentar, vai estar limitada a esse teto. Aí entra a importância da previdência complementar. Nesse momento, é importante a gente tratar da nossa segunda pergunta da aula de hoje. Olá, professora Mariana. Meu nome é Larissa Paz e eu gostaria de saber, para quem a aposentadoria por invalidez é concedida? Diante da pergunta da aluna Larissa, para quem então a aposentadoria por invalidez é concedida? Ela é concedida para aquelas pessoas que estão incapacitadas de forma permanente ao retorno do trabalho. Então, o INSS, diante das suas perícias médicas, constata que a pessoa não tem possibilidade de reabilitação e ela está incapacitada de forma permanente. Então, nós temos aí a figura da aposentadoria por invalidez. O que é importante a gente diferenciar? Então, o auxílio-doença, ele é um benefício para uma invalidez temporária, enquanto a aposentadoria por invalidez é uma invalidez de forma permanente. Lembrando que isso vai ser constatado apenas pelos peritos médicos do INSS. O que é importante a gente tratar nesse momento? Eu gostaria que a gente tratasse quanto à questão de uma divergência jurisprudencial que nós temos entre a súmula 217 do STF e a súmula 160 do TST. Por que a gente tem que tratar dessas súmulas? Essas súmulas elas são importantes porque ela vai falar por quanto tempo essa pessoa pode ser considerada de forma permanente aposentada por invalidez. Então vamos lá para a súmula 170 e a súmula 160 do TST primeiro, eu vou ler, depois a gente vai ler a súmula 217. Súmula 160 do TST. A aposentadoria por invalidez
Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após 5 anos, o trabalhador terá direito a retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador indenizá-la na forma da lei. O que significa, então, essa aposentadoria por invalidez? Pelo TST, eles entendem que, mesmo eu aposentado mais de 5 anos, vai que acha a cura da minha doença que eu estava aposentado. Então, era uma doença de forma permanente. Saiu a cura. 7 anos depois que eu estou aposentado, eu tenho que voltar ao mercado de trabalho. Eles entendem pelo TST que a empresa tem que guardar aquela sua vaga para que você possa voltar. E caso volte, caso a empresa não queira mais a sua pessoa lá, ela tem que te indenizar. Olha o problema que nós temos aqui com essa súmula. Gente, 5 anos é muito tempo de a pessoa ficar afastada do mercado de trabalho. Mas o TST entende que mesmo após 5 anos, a pessoa teria direito a regressar caso ela volte. Então, temos aqui, então, a aposentadoria. A gente sabe que a aposentadoria por invalidez ela é uma causa de suspensão do contrato de trabalho. Então, mesmo o contrato sendo suspenso há mais de 5 anos, o TST entende que a pessoa teria direito. Já o STF, que eu acho que é a súmula mais coerente, diz na súmula 217 o seguinte: tem direito de retornar ao emprego ou ser indenizado em caso de recusa do empregador o aposentado que recupera a capacidade de trabalho dentro de 5 anos, a contar da aposentadoria que se torna definitiva após esse prazo. O que o Supremo, então, entende? Caso a pessoa se aposente por invalidez na presente data, mas retorne dentro 2 anos depois, saiu, melhorou, curou, e o INSS entende que ela está pronta para voltar para o mercado de trabalho. Aí o INSS fala que se for dentro, o STF fala que se for dentro desse prazo de 5 anos, ele vai ter direito de regressar. Mas caso a empresa opte por não, ela vai ter que indenizar. Então nós temos aqui uma questão mais temporal prática. Por quê? 5 anos é um prazo razoável, que a empresa teria que deixar suspenso aquele contrato. Ultrapassou os 5 anos, já se tornou definitivo. Então, eu posso ter uma rescisão do contrato de trabalho. Já o TST acha que o contrato é eterno. Porque mesmo que ele aposente depois, regresse após a aposentadoria, mesmo depois de 5 anos, ele acha que ele vai poder voltar. Inclusive, a empresa tendo que arcar com essa indenização, caso ele não queira recontratar essa pessoa. Então, temos aqui a nossa aposentadoria por invalidez, que é a primeira das modalidades que nós já abordamos. Como a aula de hoje, nós vamos também tratar sobre a aposentadoria especial. Já no início da aula, eu quis diferenciar a aposentadoria especial do segurado especial. Não tem nada a ver. O que é a aposentadoria especial? A aposentadoria especial, ela está no artigo 57 da Lei 8.213. O que diz o artigo 57, então, da 813? A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nessa lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Então, temos aqui as pessoas que trabalham expostas a agentes nocivos. Geralmente são aquelas que recebem periculosidade ou insalubridade, mas não significa que eu receba insalubridade e periculosidade e eu tenho direito à aposentadoria especial, mas geralmente está vinculado. O que significa então isso? Se eu trabalho exposto a agente físico, a agente químico e a agentes biológicos que são prejudiciais à minha saúde, a Lei da Previdência dá esse benefício de uma aposentadoria em tempo reduzido. Então, se eu trabalhei exposto a esses agentes, eu vou ter direito a me aposentar. Então, ruídos, agentes químicos, radioatividade, geralmente exploração de minério, quando você está em Minas, esses são todos exposições a agentes nocivos à saúde. Então, nós temos aqui a segunda modalidade, que seria a aposentadoria especial. Uma outra questão que a gente tem que tratar é quanto à carência. A carência mínima exigida são de 180 contribuições mensais. 180 contribuições mensais significa que são mais ou menos 15 anos de contribuição. Por que eu não vou falar que é mais ou menos?
Na verdade, sempre mais. Porque 180 contribuições mensais são contadas mesmo por contribuição, não é ano. Caso eu trabalhei 9 meses de um ano, 3 meses eu não estava desempregado. Aquele ano eu vou contar os 12 contribuições? Não, eu vou contar apenas as 9 contribuições. Então, cuidado com isso. Tem que ser 180 contribuições mensais. Uma curiosidade que nós temos é porque a aposentadoria por especial, ela tinha, antes da lei de 95, ela era muito, vamos dizer, questionável. Por quê? O fato, principalmente, vamos colocar, energia elétrica. As pessoas que trabalham como prestador de serviço a nível de energia elétrica, nessas empresas. A pessoa que está lá trabalhando como eletricista, ele está exposto a agente nocivo. Mas a pessoa que trabalha a nível do serviço administrativo interno, ele está exposto ao agente nocivo? Antigamente, pelo fato de eu trabalhar em determinada empresa, todos aposentavam especial. Mas, após a Lei 9.032 de 95, ela estipulou critérios técnicos, onde não basta eu fazer parte de uma categoria profissional, eu tenho que comprovar que eu estou exposto a agente nocivo à saúde ou à integridade. Então, nós temos que demonstrar, através de documentos, que você está exposto a agente nocivo à saúde. Uma outra curiosidade que nós temos, na lei da Previdência, a Lei 8.213, restringe esse benefício a 3 situações: ao empregado, os avulsos e cooperados. Então, na verdade, das categorias dos segurados, seria só o segurado empregado e o segurado trabalhador avulso. Uai, professor, e o eletricista que trabalha na minha casa? Ele tem direito a receber a aposentadoria especial? Pela lei da Previdência, não. Por isso que você vai ver muitas demandas judiciais nesse sentido. Por quê? A lei não poderia ter excluído esse benefício deles. Mas por que a lei acabou excluindo esse benefício dessa categoria, que a gente sabe que está exposto a agente nocivo? Porque o contribuinte individual, ele não tem a contribuição da empresa. E nesse momento a lei ela foi um tanto quanto preocupação financeira, que falou assim, não, a empresa tem que pagar mais. Uai, mas o contribuinte individual não tem essa figura, então a lei acabou excluindo. Mas já tem algumas decisões judiciais dando esse direito a essas pessoas. Então, como que eu vou comprovar esse tempo de trabalho exposto em condições especiais? São 2 documentos. Um é o PPP. O que é PPP? É o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que vai ser preenchido pela empresa ou seu preposto com base num laudo técnico de condições ambientais de trabalho, também conhecido como LTCAT. São 2 terminologias bem próprias dos médicos do trabalho ou dos engenheiros do trabalho, que é o PPP e o LTCAT. PPP, então, é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é entregue ao empregado falando, ó, você trabalhou exposto a agente nocivo em tal situação. Ruído, eletricidade e outras coisas mais. E o LTCAT é esse laudo que o médico do trabalho ou o engenheiro do trabalho faz das condições ambientais de trabalho. Quanto ao salário de benefício da aposentadoria especial, ela também é de 100% do salário de benefício, sem a aplicação do fator previdenciário, desde que a pessoa tenha trabalhado todo aquele tempo, ou os 15, ou os 20, ou os 25 anos, de acordo com o nível dos agentes que são prejudiciais, naquela situação. Então, temos aqui a aposentadoria especial. Como eu disse, a contribuição da empresa para o RAT, que é o risco de acidentes do trabalho, ela é maior nos casos da aposentadoria especial. Ela, ao invés de ser 1, 2 ou 3, pago ao GILRAT, ele vai pagar 12, 9 ou 6. Então, se a pessoa vai aposentar com 15 anos de contribuição, a empresa vai ter que arcar com mais 12% para o RAT, em virtude daquela aposentadoria. A pessoa aposentada nessa modalidade da aposentadoria especial, ela pode retornar ao trabalho? Ela vai poder retornar ao trabalho desde que seja em outra função. Ela não pode exercer mais aquela função, porque senão perde a função dessa aposentadoria. Se é justamente afastar ela daquela exposição aos agentes nocivos, ela não pode mais ficar exposta naqueles agentes nocivos. Então, o retorno ao trabalho ele é possível. Uma última curiosidade que nós temos é quanto à aposentadoria especial
nos regimes próprios. Existe essa modalidade? Apesar do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, tratar sobre a exposição a agentes nocivos dos servidores públicos, ainda não existe essa modalidade regulada nos regimes próprios. Então, qual que é a saída, o remédio judicial? São os famosos mandados de injunção que têm que ser protocolados no Supremo Tribunal Federal para aliviar essa omissão legislativa. Então, na aula de hoje, nós estamos encerrando e nós abordamos a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial, que são duas das espécies de aposentadoria. Ainda está faltando duas, que serão abordadas nas próximas aulas. Na aula próxima, nós vamos abordar sobre a aposentadoria por idade. Então, eu espero todos, muito obrigada pela presença no dia de hoje, nessa aula que foi sobre a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. E até mais. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.